Bom, boa noite e bem-vindos à Sexta Bienal de Tipografia Latino-Americana, Tipos Latinos. Essa é a nossa última palestra. Essa semana, a exposição abriu na semana passada, a gente teve o lançamento do catálogo, que tem ainda alguns exemplares disponíveis. Quem não pegou, por favor, o pegue com aquele rapaz simpático ali, o Ricardo Werneck, o Latinete. E a gente, então, teve nessa semana diversas palestras com o Gustavo Soares, que foi o jurado brasileiro dessa edição da Tipos Latinos, o Rafael Ditt e o Ricardo Esteves, que tiveram projetos selecionados para a mostra, o Delano Rodrigues, que apareceu aqui de surpresa e nos brindou com a palestra sobre branding e name, e agora temos a felicidade de ter Pedro Moura, que é um veterano dos ciclos de palestra Tipos Latinos, no Rio de Janeiro, fazendo sua estreia aqui em Brasília. Eu queria agradecer à reitoria e à pró-reitoria pela confiança que teve no curso de design gráfico para a gente poder trazer essa importante exposição internacional. A Bienal Tipos Latinos, esse ano completa 10 anos de existência e ela é um projeto que é desenvolvido hoje por 14 países da América Latina, do México para baixo. Praticamente todo mundo que tem uma produção em design, tipográfica, com alguma relevância, faz parte disso. É um projeto voluntário, todos os que estão envolvidos nesse projeto fazem por conta do seu próprio tempo, dos seus próprios custos, e a cada 2 anos se reúnem presencialmente em uma sede eleita para selecionar os mais relevantes ou alguns dos mais relevantes projetos de tipografia desenvolvidos naquele período. Tá? O Brasil, desde sempre, ele participou não apenas como uma das 4 sedes originais, junto do México, do Chile e da Argentina, mas também como enviando um jurado. Nas primeiras 4 edições, os jurados foi o Luciano Cardinale, 2 depois foi o Fábio Lopes, que hoje é coordenador técnico e divide comigo, na condição de coordenador executivo, a coordenação do Comitê Tipos Latinos Brasil. E esse ano a gente teve o Gustavo Soares entrando na família do Comitê Tipos Latinos, e em breve teremos também Pedro assumindo responsabilidades e encrencas nisso, que já estava mais do que na hora. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao corpo docente do curso de design gráfico, né? Eu quero agradecer também aos outros professores dos outros cursos que, enfim, liberaram os alunos para vir nessas palestras, visitar a exposição, ao Elton Brandão, que ajudou no design da exposição, né? Dessa administração da montagem da exposição. A exposição foi toda montada pelos alunos do curso de design gráfico, tá? Então, para eles, o meu muito obrigado, e fico muito feliz que já tenham uma maturidade num curso que tem pouco mais de 2 anos de existência, de saber reconhecer que, na verdade, vocês estão trabalhando para vocês mesmos, né? Isso já é a grande vantagem. O Sindigraf, que é o Sindicato das Indústrias Gráficas do Distrito Federal, que, numa parceria com o IESB, imprimiu os catálogos que vocês estão recebendo gratuitamente. A gente conseguiu imprimir, por conta dessa parceria, 1000 catálogos, que vão ser distribuídos não apenas em Brasília, mas em todo o Brasil. A ideia da mostra, dessa edição da mostra, que já teve no Rio de Janeiro, já teve em Goiânia, depois daqui a gente vai levar para Santa Catarina, onde a gente acredita que ela seja montada em Florianópolis e em Joinville. Depois ela vai para Curitiba, e o set que está no Rio, a gente está fazendo planos de levar para Belo Horizonte e para São Paulo no final do ano, durante o Dia Tipo, que é um encontro internacional, né? Vem o Matthew Carter, vem uma série de designers estrangeiros, o Fernando Dias, que foi membro do júri do Uruguai, da Tipos Latinos, vai estar lá. Então, o plano é que a gente também faça mais ou menos 7 cidades brasileiras nessa edição, como foi feito em 2012. E aí o catálogo que o Sindigraf imprimiu para a gente, quer dizer, através da gráfica 76, do Elvio,
é um presentaço que a gente está conseguindo, né, tipos latinos, IESB, Sindigraf, não só dar para os designers e para a comunidade criativa de Brasília, mas do Brasil inteiro. Gratuitamente. Quem mais tem que agradecer? Centro Carioca de Design, que publicou um edital no qual a Bienal Tipos Latinos foi selecionada. Isso permitiu não apenas que a gente fizesse a montagem da Bienal no Rio de Janeiro, mas a gente pudesse ter o design desse catálogo, a gente pudesse ter o jurado, o Gustavo Soares, e o coordenador técnico, Fábio Lopes, indo para a seleção que aconteceu no Chile. Então, isso foi muito por conta desse apoio do Centro Carioca de Design, que é um dos apoiadores de larga data, pelo menos desse comitê. Enfim, o departamento, de uma maneira geral, os departamentos aqui do próprio IESB, né, o próprio pessoal da central de mídia, da manutenção, da administração aqui, né, o Alberto, o João, o Euler, Emil, enfim, o pessoal que ajudou a gente nessa montagem e nessa edição. A gente está, também pela primeira vez, a gente está conseguindo filmar essas palestras e elas depois vão ser colocadas online e vai ser divertido. Então, acho que é isso, né? É isso aqui. Depois, ao final, eu vou lembrá-los do churrasco do curso de design que vai acontecer amanhã de manhã no Parque da Cidade. Você já está convidado, é um evento imperdível. Nosso palestrante da noite, Pedro Moura, se diz um especialista em branding, em marcas internacionais, mas ele não é só isso, tá? Ele é um dos maiores conhecedores, pesquisadores, fazedores de tipografia digital com base em tipografia vernacular, tipografia urbana, ou como a gente esteja chamando por aí. E o Pedro, além de viajar pela América Latina a trabalho, né, quando ele está fazendo aquele ganha-pão dele, que é cuidar das marcas como Nestlé, Coca-Cola, as marcas pequenininhas que atuam na América Latina, o Pedro aproveita e vai capturando imagens, conhecendo, enfim, essa história que ele vai contar para a gente. E ele passou agora, recentemente, 1 ano no Chile, trabalhando. Então, também, boa parte do que a gente está vendo aqui, eu acredito, seja um pouco fruto disso. É um prazer imenso tê-lo aqui. Bem-vindo. Pessoal, muito obrigado por segurar 8 da noite para a gente falar sobre letras aqui. Só posso agradecer a vocês. E é uma forma de retribuir também todo o fluxo de educação que começou a acontecer no Brasil nos últimos 10 anos, na educação do design através da tipografia. E quando a gente olha alguns cartazes que só usam um elemento tipográfico, né, seja um arquivo de fonte com um set de embeds, ou então a própria família de corpo de texto, a gente entende que o designer, para comunicar, o elemento tipográfico é o essencial. Talvez isso explique por que a gente gosta tanto. E com tanto profissional bom envolvido nesse fluxo de educação no país, eu só poderia retribuir, porque eu participei eu muitas vezes estive assistindo palestras, já vi palestras do Bruno Porto, do pessoal que apresentou aqui no começo da exposição, e vai ser um privilégio falar sobre letras pintadas, né, que são uma questão que está próxima da tipografia por alguns motivos, mas que não são tipografia, onde eu comecei a focar um pouco mais o meu trabalho com essa estética vernacular nos últimos anos. É uma forma de retribuir tudo que eu já aprendi nesses últimos anos. Um dos melhores eventos de tipografia que eu participei foi o Diatipo DF, que o Vitor ajudou a organizar. O workshop que eles trouxeram para cá do Diano dos Santos abriu bastante os horizontes e, inclusive, me permitiu posicionar nessa área que eu me sinto muito mais confortável, que é a pintura de letras. Projetos de tipografia digital eu fiz alguns que não necessariamente são projetos tipográficos, né? São arquivos de fonte que permitem reproduzir valores estéticos de uma determinada marca, então é quase uma ferramenta de um manual de marca. E a questão vernacular, popular, eu comecei a centralizar na atividade da pintura de letras e a história que eu vou contar para vocês hoje. Em 2012, eu recebi o convite também do Tipos Latinos para apresentar uma palestra junto com o Vinícius Guimarães, que é um cara que tem um projeto de pesquisa muito mais profundo, inclusive, tem uma tese de mestrado defendida pela ESG. A gente faz diversas ações entre amigos, né, pela disseminação assim, dessas ideias interessantes do vernacular como fonte de inspiração para o design.
E eu estava fazendo as malas assim que eu terminei a palestra, porque eu tinha recebido uma proposta de trabalho em Santiago do Chile, depois de um mês de férias. Achei muito interessante tudo que acontecia na cidade, pensar que é um centro de negócios onde todo mundo que fala espanhol no mundo tem oportunidade de trabalho em Santiago. E aí a gente às vezes não tem noção, são 20 países que falam espanhol no mundo, talvez um pouco mais se contar as Filipinas e a Espanha. E cada país tem a sua especificidade, de maneira muito mais profunda do que talvez o que a gente tem segmentado através das regiões, dos estados do Brasil. E a iniciativa também é trazer um pouco de curiosidade para vocês sobre o que acontece na América Latina, para a gente não ficar só conversando de uma maneira mais objetiva, não ficar só nas referências da Europa, dos Estados Unidos, aquele clássico Pinterest que todo mundo vai e compartilha, tentar trazer um pouco mais de instigar vocês a olhar para o nosso lado esquerdo do mapa. Essa história começou mais ou menos em 2004, quando eu decidi ter uma iniciativa de criar fontes digitais inspiradas em letras pintadas, que geraram esses resultados aqui à direita, sendo que a minha é da primeira coluna. Aí era meu projeto de graduação, aí abri um site que disponibilizava essas fontes para download gratuito, recebi muitos feedbacks importantes já inserido nesse fluxo de educação do design através da cultura tipográfica. E o que foi mais interessante foi que eu percebi que eu não estava isolado analisando essa questão. Tinham outras pessoas no Brasil que também estavam articulados. Então, esse projeto de fonte da segunda linha à direita é de Belo Horizonte, que é o projeto do Juliano Augusto. Da terceira linha é do Vinícius, lá de São Gonçalo. Da letra de baixo também, inspirada nesses letreiros pintados de São Gonçalo. E quando eu tive mais contato com a cultura chilena durante meu dia a dia de trabalho, eu descobri que os chilenos tiveram a mesma ideia que a gente. E não só a mesma proposta, como eles chegaram a conclusões parecidas. Se a gente reparar a terceira linha, você tem duas fontes tipográficas assim, de designers que não tiveram nenhum intercâmbio, conversei com os dois, não chegaram a se conhecer, e eles chegaram, a conclusão foi tão parecida que uma poderia ser o estilo regular e a outra poderia ser o estilo itálico. A verdade é que esses projetos são referências muito interessantes de como aplicar esse estilo vernacular no design, porque no aprender fazendo do letrista, do cara que pinta a letra, ele chegou a conclusões muito parecidas do que o estilo caligráfico demorou 500 anos de cultura, mais ou menos, para definir. E essa pergunta me instigou, eu comecei a procurar mais informações a respeito disso, e as conclusões que eu cheguei, vim compartilhar com vocês. Talvez a coisa mais interessante que a gente tenha de uma tipografia inspirada em vernacular, e aí esse foi o ponto onde eu parei de me preocupar em fazer fontes inspiradas em letreiros, assim, estudar o letreiro e como pintar a letra. E comecei a perceber que tinham atributos estéticos que um letreiro pintado, por exemplo, não passa como uma tipografia grotesca, tipo a helvética, que usada num sistema de sinalização, ela é quase a voz da consciência, né? Tá dando comandos para você, siga por aqui, vá para o banheiro, siga em frente, estacionamento. E quando a gente tem essa impressão estética de um letreiro, é como se ele trouxesse um sotaque dentro dele. E dentro do panorama de ensino, de pós-graduação na América Latina, os outros países eles têm algumas vantagens em relação ao Brasil. Então, essa produção acadêmica ela chegou a conclusões muito interessantes e que para mim, foram muito importantes, porque foram respostas a essas perguntas que eu estava procurando sobre o letreiro vernacular. Provavelmente nem foi a intenção deles, mas eu achei interessante para embasar algumas conclusões que eu cheguei. O Alejandro Lo Celso é um designer de tipos, pampatype.com, é importante visitar para conhecer o trabalho dele, porque o trabalho dele é a história da tipografia digital na América Latina. Ele é professor também, está envolvido em várias iniciativas, e assim como o pessoal que veio palestrar aqui na semana passada, ele apresentou uma aula, que não foi uma palestra, foi uma aula de história da tipografia e história da cultura através da tipografia. Foi uma coisa que atingiu exatamente, preparou uma base para tudo que eu estava analisando. E uma das frases que ele gosta de usar para explicar a postura projetual dele é de que a tipografia tem um papel essencial na formação da cultura. Então, ela deve envolver o máximo possível de diversidade e perspectivas de mundo. Então, essa iniciativa está
refletida aqui na exposição, onde vocês podem ver como os designers de tipo chegaram a diversas outras conclusões. Além do Alejandro Lo Celso, um personagem muito importante no cenário da pós-graduação em tipografia, só que aí dessa vez no Chile, é o Beltrán Mena, e ele é um personagem muito interessante porque ele não é designer. Ele é médico, é best-seller, parece, ele escreve romances, e essa busca dele pela escrita, ele acabou se tornando um especialista em história da escrita. Teve que investigar milhões de outras questões que não necessariamente o estilo de se escrever, mas como que foi o processo de consolidação dos alfabetos. Quando você estuda, por exemplo, o alfabeto romano, como ele foi inventado lá na coluna de Trajano, o sistema de pontuação não existia, ou era muito elementar, porque o conceito do latim ele depende da oratória da pessoa, entendeu? Então, eles não tinham tanto essa preocupação, por exemplo, de produzir papel, porque a comunicação escrita servia muito mais pela associação de ideias. A forma como a gente conhece a pontuação hoje, tipo ponto, vírgula, isso foi uma consequência de monges copistas do 1200, e tudo isso eu só pude aprender por causa das análises do Beltrán Mena durante uma das aulas que ele deu lá na Universidade Católica. E quando ele entra numa pós-graduação de tipografia com uma abordagem antropológica e também da história, da linguística e da escrita, ele apresenta essas conclusões que também são bem interessantes. Como que a gente pode entender a escrita, os alfabetos e a tipografia como ferramentas da linguagem. A linguagem é um instinto, a gente precisa se comunicar pela natureza humana. E a escrita ela acaba sendo, ao longo da história, uma tecnologia representada para reproduzir esse instinto linguístico. A gente, coletivamente, num processo de formação de cultura, esses determinados signos começaram a ter significações para o nosso processo de formação de ideias e de comunicação dessas ideias. A linguagem é um fluxo contínuo, a gente tem a necessidade de manter uma pontuação, de manter uma coerência das ideias para poder se comunicar da maneira mais clara. E o alfabeto é o registro desses sons que traduzem essa ideia. Então, com essa abordagem antropológica e essas questões todas trazidas, né, pelo Lo Celso e pelo Beltrán Mena, eu consegui perceber algumas diferenças claras entre o letreiro vernacular e a tipografia. A tipografia é um sistema definido por uma determinada tecnologia, enquanto o letreiro vernacular está muito mais próximo da base da linguagem, ou seja, o cara que precisa se comunicar, mas que ele não tem à disposição nem tecnologia, nem serviços de impressão, ele acaba desenvolvendo um estilo de letreiro de uma forma coletiva que vai ser explicado, inclusive, de maneira semelhante nos países da América Latina. Mas, ao mesmo tempo, com essas diferenças que são importantes a gente ter, né, quando a gente fala de tipografia, cultura tipográfica, principalmente a galera mais nova, a gente tem a tendência de colocar o universo das letras, né? O universo das letras é tipografia. Então, se eu gosto de caligrafia, se eu gosto da letra pintada, se eu gosto de uma fonte específica, a gente chama isso de tipografia. Quando, na verdade, a tipografia é o sistema que faz um alfabeto ser reproduzido. Com a progressão histórica de desenvolvimento da tecnologia, hoje são arquivos de fonte, mas já foram tipos móveis, já foi a fotocomposição, onde você imprimia direto num filme que tinha originais e faz essa reprodução através da fotossensibilidade. Então, é importante saber essa diferença quando a gente está dentro assim, do universo das letras, o que é tipografia, o que é caligrafia, e para mim foi muito importante entender o espaço do letreiro vernacular. Principalmente porque, apesar de serem diferentes, eles dois são constituintes e ajudam a constituir também a linguagem. Então, um influencia o outro. Se a gente tem uma tipografia hoje que foi inventada pelo Gutenberg, ela era representada por um estilo caligráfico germânico, lá onde você tinha aquela busca pela síntese formal, mas esse estilo caligráfico ele tem uma interseção lá atrás, que é no ato da escrita, né? Não teve na história nenhum gênio que sintetizou a caligrafia vai ser desse jeito. Isso foi um acúmulo cultural onde conclusões interessantes foram atingidas e compartilhadas com outras pessoas. Então, com a aula que eu assisti do Lo Celso, a forma como ele explica que a história da tipografia fala também sobre a cultura de cada país, né? O título da palestra dele, da aula dele, era se é possível criar uma tipografia regional, uma tipografia nacional. Eu fiz um experimento assim que eu voltei, fiquei muito empolgado com a aula dele e resolvi colocar numa linha do tempo a história da tipografia como a gente aprende. A gente está falando de tecnologia, então a gente fala numa progressão da civilização ocidental, né, por assim dizer,
onde a gente vê que daquele estilo, né, de contrastes básico da Roma Antiga, das capitulares que eram esculpidas nas pedras, a gente tem uma transição onde tem o surgimento da serifa, porque seria interessante para a composição de tipos móveis você ter uma base onde você orienta melhor a linha, né, onde você vai encaixar pequenas pecinhas de chumbo. A serifa ela surge como uma ferramenta para manter essa linha, até que o João Battista Bodoni chega na síntese formal dessa estrutura com o desenho da Bodoni, que interessante vocês pararem para pensar que a Bodoni é sempre usada em revista de estilo e de moda, porque, no final das contas, o Bodoni ele foi o responsável pela síntese formal da Helvética. Ele foi direto ao ponto, descobriu quais eram os elementos básicos daquele estilo de letra, e a variação desse estilo, né, com os pesos que a gente conhece da Bodoni, é quase a essência do estilo tipográfico. Conforme o tempo passa, as necessidades avançam, então você tem a composição de tipos de madeira da Clarendon, você passa pelo projeto do Edward Johnston também, que é da tipografia e sinalização do metrô de Londres, até que você chega nos tempos, né, da tela de LED, onde tem necessidade que as letras sejam mais arredondadas por causa da definição de bits. Então fica muito óbvio que é importante a gente entender a história da tipografia como a história da tecnologia através de uma linha temporal. Mas, quando você coloca a letra J, por exemplo, aí você percebe que esse fluxo não é exatamente contínuo. Ele tem algumas idas e vindas, que também tem a ver com o estilo e com a bagagem do tipógrafo que trabalhou aquele estilo específico de fonte. E por que isso acontece? Porque o J, na história do desenvolvimento do alfabeto ocidental, né, daquele Western Latin, né, ele foi a última letra a ser consolidada, a ser inserida na família dos idiomas ocidentais, que aí você abrange, quando você estuda linguística, você vê que tem os romances, né, que são baseados no latim, você tem os outros germânicos, e dentro de todos esses idiomas, a última letra a ser inserida foi o J. O J não existia no latim. Tem, por exemplo, a palavra jovem, que é juvenis, você não tinha o som do J, você não tinha necessidade de reproduzir esse processo de comunicação com caractere. Quando o Império Romano, já consolidado com o catolicismo, tinha essa necessidade de levar, de catequizar os fiéis, eles perceberam que em algumas regiões tinha alguns sons que não eram falados em Roma, como, por exemplo, o J e suas outras variações. E, nesse ponto, os monges copistas que escreviam uma Bíblia com uma pena e tinta, né, imagina a dedicação do camarada, eles chegaram à conclusão de que o desenho do J seria interessante para traduzir aquele fonema que existia naquela determinada região. E interessante você perceber que existem famílias de sons que também explicam as famílias de línguas. Então, o francês e o português, eles têm o gen, jovem, que tem o som do J dessa maneira. Já os idiomas de raiz germânica, como o inglês, o holandês e o alemão, eles encaram o J como I. Provavelmente por causa de algum momento que eles foram sintetizar, não existiu o som do J nessas regiões. O inglês ainda tem. E aí, nesse momento, quando a gente fala da palavra, eles acabaram sintetizando através do Y. E o italiano tem um papo assim, esquisitíssimo, uma parada mais nerdcore possível, que teve um concílio de padres, a gente precisa consolidar o idioma italiano, nós somos os herdeiros do latim puro, a gente não fala latim vulgar. Então o J está fora, o J é assim, coisa para educar os bárbaros. Então, por isso, o italiano não tem, você tem um fonema através de Giovanni, que você não fala Giovanni, você fala Giovanni, né, de alguma maneira, depende também da região que você está na Itália, mas o J não está inserido no alfabeto italiano. Então, compreendendo todo esse bate-papo nosso, né, de uma linguagem como um sistema de comunicação, a gente tem o espanhol, que tem maneirismos específicos, inclusive eles falam joven, né, o som do J no espanhol é dado de uma outra maneira, e o uso do espanhol na América Latina, ele gera sotaques. Quando você muda de país na América Latina, e apesar de eu ter ficado só 2 anos em Santiago, não visitei nenhum outro país, eu tive muito contato com gente de toda a América Latina que nem eu estava na cidade para trabalhar, para viver esse intercâmbio cultural, muito estudante também, o ensino chileno é referência na América Latina. Você começa a descobrir que a maneira como os povos originários foram educados dentro desse sistema de linguagem que é o espanhol, ele deu algumas variações que geraram os sotaques. E mais ainda desses sotaques, que são um conceito regional, você também tem um conceito urbano, que são as gírias das grandes cidades. Então, a maneira como o camarada fala em Santiago, ela é um pouquinho diferente da maneira como ele fala no sul do Chile. Da mesma maneira nossa,
No sul, um pouco mais cantado. Santiago, por ser a capital do país, fala mais rápido, come alguns fonemas. E nosso contexto aqui de Brasília, 54 anos de uma cidade, e existem gírias de Brasília, né? Existe o véio, paia, não vou dar pala. Então, a formação dessas sutilezas na língua, elas são parte da constituição linguística. Se alguém se interessar por esse assunto, tem que pesquisar o trabalho do Noam Chomsky, que ele se debruça só sobre isso, né? Ele acabou sendo professor de filosofia e a base do trabalho dele é a história da linguística. Então, vamos considerar o termo que está lá no RAI.es, que é o dicionário online da Real Academia Espanhola, né, do idioma. Você tem a expressão "Olá, senhor", que quando você vai de acordo com o país, se você tá na Colômbia, eles chegam "Oiga, compa", porque a história da Colômbia é um pouco parecida com a do Brasil. São países mais antigos. Tem essa coisa assim, do meneio, da malandragem, de saber chegar, de ser muito próximo da pessoa. Quando você vai para o Peru, você tem "Oi, compadrito", porque o Peru tem a cultura do carinho muito próximo, entendeu? Da afetividade. A forma que eles tiveram de, talvez, aliviar a história de 1000 anos aí, de uma sociedade milenar. Quando você vai para Buenos Aires, você não entende nada. "Oi, tchê, boludo". Você fala, pô, mas boludo não era xingamento? Eu falo, não, dependendo do contexto, não é um xingamento. Você está dizendo para o cara que você é próximo. E aí, quando você chega no Chile, é consenso que é o mais difícil, inclusive para quem foi educado no espanhol na Europa, porque eles falam "que onda, pô, e aí você não entende nada. Basicamente, você precisa do tempo de vivência para aprender as sutilezas daquele código de linguística. E mesmo na Espanha, se você for em alguma grande cidade, como em Madrid, os caras vão falar "Oi, tio", eles não vão se referir a você como "Olá, senhor". Então, a mensagem para passar é que, assim como a gramática formal ela necessita dos sotaques e das gírias, o que eu entendo é que a relação entre tipografia e letreiro pintado pode ser explicada de uma maneira muito parecida. Quando a gente tem aqui um sistema da escrita, né, a palavra diagramada em Arial, com nenhum tom de voz, por causa dessa essência formal, o uso da escrita de maneira artesanal em determinada região, ela gera maneirismos que trazem um certo sotaque para o design. Então, voltando àquela questão inicial, que eu me debrucei sobre fontes desenvolvidas influenciadas em letreiros, coloquei aqui um diagrama para que vocês entendam como que o Brasil e Chile são os mais distantes em termos de intercâmbio cultural. Isso melhorou nos últimos anos, porque é fácil viajar de avião, a gente acaba conhecendo, tem o lance do futebol, né? O Chile passou a ser uma grande equipe, né, no panorama futebolístico internacional. Mas, se a gente analisar a base dessas culturas, né, uma que foi cultura espanhola, que fala, o termo que eles usam, hispano-hablante, em todos esses países, né, o Brasil é lusófono. O Chile tem essa questão da cultura criolha, que é essa nova sociedade que foi inventada, né, do espanhol com o povo originário. Eles ainda têm influências dos povos andinos, que são do norte do Chile, que são completamente diferentes dos Mapuche. E aqui no Brasil é um contexto completamente diverso, que a gente já conhece, que é a cultura portuguesa da navegação, com influências africanas e dos povos originários tupi-guarani, que são completamente diferentes dos outros povos originários. Por que essas questões, de buscar uma estética regional, colocar isso dentro do design, por que chegaram a conclusões tão parecidas? A primeira análise que eu tive foi que todos os processos de preservação do letreiro vernacular e a sua inserção do design na América Latina, eles seguiam um processo muito semelhante mesmo em países que não tiveram intercâmbio cultural. Você primeiro tem a iniciativa de preservar o estilo local de letreiro, que é você falar, poxa, isso aqui tem algum valor porque isso fala sobre a minha vida. Você tem depois o esforço de revitalizar, através do letrista, o pintor de letras que tem o seu trabalho reconhecido. Em algum momento, um deles chega num nível de excelência que isso acaba virando objeto de interesse do design. Você tem um terceiro momento de disseminar toda essa estética do letreiro vernacular e do trabalho do letrista através de coletivos de criação. E você chega num quarto momento onde a questão é massificada, ela começa a se tornar a ferramenta de comunicação da mídia e do design institucionalizado, vamos dizer assim. Esse fluxo foi muito semelhante em todos os países que eu tive contato com esses projetos na América Latina. Então, para começar a nossa conversa, a gente tem o Fileteado Portenho de Buenos Aires, que talvez muita gente já conheça, que ele é um estilo bem presente na cultura argentina, e a origem dele vem dos primeiros imigrantes italianos que chegaram em Buenos Aires através da cultura do porto lá e que desenvolveram a cidade num espaço urbano. Muitos deles trabalhavam com o transporte de cargas ali no porto, trabalhava como carroceiro.
Com o tempo, isso foi desenvolvendo e essa estética começou a se estabelecer como parte da paisagem da cidade, de maneira que eles resolveram levar a outras instâncias. Então, quando você já não usava mais a carroça, você tinha um ônibus fileteado, como alguns ainda são até hoje. E conforme foi se desenvolvendo essa cultura da periferia, né, os espaços dos trabalhadores, imagina, o cara quando era carroceiro, quando era motorista de ônibus, ele queria ter o lazer. E ele levou esse estilo decorativo para os espaços de lazer dele, como uma tangueira, que é o lugar onde você chama, onde as pessoas vão para dançar tango. É um conceito um pouco diferente do que a gente tem por aqui, né? Talvez o mais semelhante seja a gafieira, para a gente entender o que é uma tangueira, mais ou menos assim. E esse estilo decorativo, né, da vida dos trabalhadores, do objeto de trabalho deles, foi levado para dentro do espaço de lazer dele também, de maneira que um bairro de periferia como La Boca, né, que é zona portuária perigosa, vamos dizer assim, ela tem muito presente esse estilo. Aqui a gente tem uma imagem do artista fileteador, o Oscar Henrique Pecorari, o Peco. Eu achei ele uma referência interessante porque ele não é de Buenos Aires. Então chega um momento que aquele estilo regional, assim, que tem um contexto de periferia urbana, ele começa a se espalhar pelo país porque, de alguma maneira, eles chegaram a uma conclusão que fala sobre um país inteiro. O argentino se reconhece naquele estilo, tem um orgulho. Então, o Peco ele é de Santa Fé, que é uma outra cidade argentina, e ele é o fileteador regional. E uma coisa muito interessante desse contexto argentino de preservação do fileteado é que existem iniciativas do poder público que reconheceram o filete portenho como patrimônio de Buenos Aires, e então os espaços que têm fileteados, as placas dos pontos turísticos, elas recebem incentivos do governo de preservação. Quando a gente passa desse ponto, né, de você primeiro tem a preservação através do reconhecimento de que aquilo tem um valor. No caso fileteado, um agente muito importante da revitalização, né, de você levar isso adiante, foi o Alfredo Genovese, porque ele está dentro do contexto das famílias italianas, né, de Buenos Aires, então ele é um herdeiro legítimo desse estilo decorativo. Aqui a gente tem o Taller de Fileteado Portenho, que é um espaço onde ele faz oficinas, workshops de pintura de fileteado. Tem um livro muito bom publicado, que é o Manual do Filete Portenho, e como projeto pessoal dele, a Prefeitura de Buenos Aires, que eles chamam de municipalidade, como incentivou o projeto, disponibiliza o PDF para download gratuito. E o Alfredo Genovese, além de estar presente, né, fazendo fileteados que vão além do que sempre foi, ele também tem essa preocupação em disseminar o estilo. De maneira que uma cultura da periferia urbana ela chega a um nível de sofisticação muito grande. Né? Quando você tem expressividades através de tatuagens, você tem a moça argentina aqui, porque o camarada portenho não é bobo nem nada. E se de repente, né, o designer, né, ele hoje tem um MacBook, né, fez a universidade e o avô dele tinha uma carroça e talvez o pai tinha um ônibus, por que não dar graças à vida fileteando o Mac comprado com o Freela? O problema quando você massifica um estilo popular é que ele acaba sendo veículo para a sociedade de consumo. A gente trabalha com design, a gente sabe que isso é inevitável. Toda vez que você tem uma iniciativa de experimentação, quando isso vira um consenso, isso começa a ser ferramenta de comunicação, entendendo a comunicação de massa como um incentivo para levar a sociedade de consumo adiante. Então, o Alfredo Genovese recebeu a encomenda de fazer um fileteado para a Aiva, com essa empena. Acho que ele não fez do tamanho do prédio, mas teve um bom registro fotográfico. E a minha opinião é de que a Aiva não tem nada a ver com fileteado portenho. Muito mais interessante você ir na tangueira, escutar os músicos tocando e as pessoas dançando do que você reproduzir. É uma experiência que nunca vai se aproximar. Essa é uma questão importante também do letreiro vernacular, que inclusive me fez afastar da tipografia digital. O letreiro ele tem um valor em si que é muito mais interessante quando ele é artesanal, quando ele é feito com a pincelada, e não quando ele é transformado em sistema, através de uma tecnologia. Aqui um exemplo de como que um arquivo de fonte pode ser uma tecnologia de reprodução dessa estética popular, que é a fonte Filete Portenho, do Christian De Luca. Entrei em contato com o Christian, ele é gerente de marketing de uma marca de lingeries, e ele nunca teve interesse em fazer essa fonte para disponibilizar. Ela era apenas uma ferramenta para otimizar o trabalho dele através de uma coleção da marca de lingerie que ele trabalha, que tinha como inspiração a cultura da Boca, do bairro La Boca. Então, ele criou a fonte, que vocês podem ver aqui à esquerda, né,
traduz esses elementos, é uma ferramenta para traduzir os elementos estéticos do fileteado de uma maneira automática. Quando essa fonte recebe um tratamento de cores num programa de editoração, torna muito mais simples você fazer um letreiro, você fazer várias frases, ou você adaptar esse conceito para um visual merchandising, de você fazer vitrines em shoppings de toda a Argentina. E ele chegou a essa conclusão aqui à direita. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês do Mandinga Radovic, que é um fileteador portenho que está envolvido com algumas questões mais avançadas. Assim, ele coloca alguns elementos muito contemporâneos no trabalho dele, como o representante de como que é um fileteado portenho artesanal. E à direita a gente tem a reprodução digital do estilo através da fonte do Christian De Luca. Aí, como a gente... Estou muito satisfeito até para retribuir o alto nível de cultura tipográfica que tem em Brasília. Eu separei algumas imagens para a gente poder apreciar um pouco mais e entender, para não ficar só no detalhe, a importância que um estilo de tipografia tem na composição do fileteado. Aqui um detalhe, uma exibição maior do letreiro do Mandinga. E aí, de Buenos Aires, a gente vai para Peru, através dos carteles Chicha, onde o mesmo contexto de cultura da periferia, dos trabalhadores, chega a conclusões interessantes, conclusões estéticas interessantes, e que também estão fora do design, de alguma maneira. Quando você... A vida de Lima é assim, você sai dos grandes centros, né, se o cara é o trabalhador, ele sai do trabalho dele, e nas autopistas, que são as avenidas que eles chamam, nas estradas, ele tem os muros colados com esses cartazes que mostram para ele as perspectivas de diversão para aquele fim de semana, para aquela semana. Esses cartazes, né, que são chamados de carteles Chicha, eles representam a cultura regional da periferia de Lima, onde o pessoal veio da roça mesmo, trabalhadores do campo que foram para Lima em busca de trabalho, uma história que a gente conhece bem. E a cultura Chicha foi a maneira que eles encontraram de preservar de onde eles são e de trazer um pouco mais da vida como sempre foi para um espaço urbano, numa cidade que, inclusive, é muito elitista como Lima. Então, as cores neon, isso é uma análise que eu fiz, elas estão presentes na cultura visual dos países da Cordilheira dos Andes há muitos anos, provavelmente mais de 1000 anos. Então, a própria tapeçaria, a tecelagem, presente no Peru, na Bolívia, no norte do Chile, sempre teve a presença dessas cores neon. E o estilo que eles desenvolveram foi desenhar o letreiro através do fundo preto vazado, tem sempre uma borda. Quando você faz um silk em degradê de cores neon em cima do preto, o preto vai continuar preto. E foi a maneira que eles encontraram de tentar chamar atenção no mar de opções de diversão ali. Escolhi essa foto para representar para vocês que esse não é um cartaz de show, e sim é um cartaz de Semana da Cultura Peruana na Espanha. As pessoas responsáveis pela identidade visual do projeto acharam muito mais interessante usar, pedir para um dos artistas do cartel Chicha de preparar do que simplesmente fazer um cartaz com um designer espanhol. Talvez aquilo comunicasse, chamasse atenção de uma forma muito mais objetiva lá na Espanha. Para que vocês entendam a palavra chicha, chicha é um vinho que é feito de milho, e aí começou a ter a cúmbia peruana, que tem o estilo de cúmbia que eles chamam de chicha também. Então, é um conceito muito amplo, né, que está relacionado a lazer e à preservação da cultura. Então, uma festa chicha é onde você vai dançar a cúmbia peruana, chicha, você bebe o vinho chicha, e o cartel chicha acabou sendo um veículo a mais dessa expressão regional. Esse aqui é o Pedro Rojas, que fez o cartaz que a gente viu antes. Ele é conhecido como Monk, e quando os designers peruanos chegaram à conclusão de que o trabalho dos carteles Chicha eram interessantes, o Monk foi uma referência por ele estar na estrada já há muitos anos. Você hoje tem várias atividades assim, onde ele faz workshops, faz oficinas de letra e onde ele trabalha com designers também. Assim, uma relação completamente horizontal. E quando o processo de revitalizar esse estilo Chicha, você tem aquele personagem, assim, aquele cara que se dedica e que ele coloca o olhar do design dentro do trabalho regional que sempre teve no entorno dele. A melhor referência que eu posso apresentar para vocês é o Elliot Tupa, que fez esses cartazes. Ele, no início, né, da vida dele, já na adolescência, provavelmente, ele fazia os carteles Chicha, como todos fazem, mas ele tinha um talento muito especial para a atividade artística, de alguma maneira. E
ele começou a investir na formação dele. Ele hoje é designer, então imagina que ele tem uma tradição regional muito forte, refinada pelo olhar do design. E eles começam uma atitude afirmativa dentro desse contexto Titia, porque alguns países da América Latina não têm tanta presença africana, você tem mais a presença dos povos originários, mas, por incrível que pareça, você também existe o preconceito com os povos originários. É uma coisa que, para um brasileiro, talvez soe estranho, né? O nosso preconceito está em outros contextos. Então, o pessoal desse movimento Titia começou uma atitude afirmativa de preservação dessa cultura do cholo, que, a princípio, era um termo vulgar, né, um pouco depreciativo para se referir à pessoa que é parente de povos originários, que é descendente. Eles começaram um movimento como o movimento negro aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eles começaram a reafirmar: não, cholo eu sou o herdeiro aqui desse espaço, entendeu? Eu quero demarcar o meu território e tentar trazer o conceito de que o espaço urbano não representa um país. Aqui a gente tem o Eliot no trabalho dele, ele joga nas 11 e ele costuma ser muito bom no que ele faz. Tudo geralmente envolve o desenho de letras. O processo de trabalho dele tem a ver muito com recortes de letras, onde ele faz como se fosse stencil. Aqui à direita é um cartel Titia que ele fez antes de estudar design. Você vê que tem algumas coisas que são incipientes, mas que ele tem um talento para cor muito interessante. Então, o Eliot Tupa, que é a melhor referência que eu posso apresentar para vocês, de um artista contemporâneo que ele está nesse processo de revitalização dos carteles Titia. E aí, quando o Eliot larga na frente, começa a fazer trabalhos de qualidade visual inquestionável, você tem uma geração de designers que começam a se deixar influenciar por essa conclusão de trazer o regional dentro do design. E eles se organizam através de coletivos de criação, como a gente conhece, que funciona em todo o mundo. E o objetivo desses coletivos é de disseminar a estética Titia, disseminar o estilo de letreiro. Então, você tem membros de 2 projetos aqui nessas fotos. Aqui em cima, a Sucena e o Alinder são do Carga Máxima, que tem página no Facebook, para quem quiser entrar em contato. A gente está tentando trazer eles para o Brasil ainda esse ano. Aqui embaixo você tem o Jefferson, que trabalha com a Kelly, que não está na foto, que eles são do Rutamari. São 2 coletivos de preservação da estética Titia. E aí, quando você já tem isso reconhecido pelo design como algo de valor, isso já está presente, você tem essa iniciativa de massificar. Então, ao mesmo tempo que o Alfredo Genovese criou um produto de design através de um MacBook fileteado, né, de uma tatuagem com um filete, o Eliot Tupa, que foi convidado para fazer o cartaz do Lollapalooza 2013 no Chile, em Santiago. Inclusive, como uma maneira de representar que a cultura peruana está muito presente no Chile, né? Muito peruano vai para Santiago para trabalhar, porque tem propostas de trabalho mais interessantes, é um centro de negócios da América Latina. E aí, já com uma técnica muito refinada, utilizando também de programa de editoração, você vê que a entrega do Eliot é incontestável. Um nível de sofisticação de você ter um documentário sobre a vida no Peru, a vida de 3 artistas populares, chamado Retrato Peruano do Peru, e o único elemento de design desse documentário são os letreiros desenvolvidos pelo Eliot. E nesse processo de massificação, aí a gente tem o outro lado da moeda, que é você usar como ferramenta de mercado, e aqui num exemplo especialmente cruel, assim, que essa preá peruana, né, o cuy mágico, ele está presente na cultura andina, que é um elemento de boa sorte. Dizem que se tomar sopa do preá é afrodisíaco. E associado à estética Titia, eles usam isso como ferramenta de publicidade de um banco de endividamento pessoal. Então, sempre faço questão de reforçar para a gente ter um pouco de atenção na forma como a gente usa a estética popular nos nossos projetos, né? Que a consequência, às vezes, pode ir além do que a gente imagina. Se vocês quiserem se divertir, vocês podem buscar La Canción del Cuy Mágico. Vocês podem ter certeza que não vão se arrepender. É bem bizarro. É um projeto tipográfico inspirado nessa estética, é a fonte Titia do Diego Sanz. Ele é um designer de tipos mexicano, ele tem a cocirotype.com. Fiquei até com pena que eu vi que ele não está presente na exposição. Acho que ele é um cara muito mais dedicado na produção assim, do que participar do cenário tipográfico. Quando ele foi para Lima, ele fez uma viagem para o Peru, ele viu que esse estilo era interessante e resolveu fazer um projeto tipográfico com essa influência. Então, assim como o Eliot peruano fez um cartaz para o Lollapalooza em Santiago, você tem aqui um mexicano falando também sobre a cultura peruana. E aqui, o recado para a gente expandir os horizontes, que o intercâmbio cultural de todos esses países que falam espanhol é muito forte e só os brasileiros ficam alheios
dessa mistura que só traz coisas boas para todo mundo, muitas vezes pela preguiça do espanhol. Aqui ilustrando um pouco melhor o projeto do Diego Sanz, ele desenvolveu 3 estilos, né? Você pode fazer isso através do regular, itálico, bold. Tem alguns atributos quando você vai desenvolver uma fonte digital, que você pode dizer, por exemplo, que ela não é um itálico, mas ela é um estilo de sombreado. Você pode dizer que tem um outro estilo que vai aparecer só a parte de baixo. A superposição desses estilos através do elemento tipográfico no programa que você estiver usando, ele gera todas as possibilidades da estética Titia no seu projeto. E aqui, um pouco mais expansivo, mostrando os detalhes do projeto, você vê que tem uma preocupação com a entrega, você tem a programação dos atributos OpenType, você tem muitas possibilidades para você usar essa fonte, mas lógico, quando a gente repara o desenho dela, ela é uma fonte display, ela não funcionaria tão bem para uma massa de texto corrido. E aqui, como para a gente entender como que aconteceu todo esse fluxo, né, do cartel Titia impresso em serigrafia pelo Elliot, antes dele começar a especialização dele. Tem aqui um dos primeiros cartazes que ele fez à esquerda, e à direita você tem uma reprodução dessa estética através de vetores, que não é do pessoal do Huhtamari, é do pessoal do Carga Máxima. Aqui algumas imagens sobre o trabalho do Elliot. Hoje ele está muito dedicado ao letreiro Titia como uma expressão de mensagens. Então ele trabalha como artista plástico, ele tem esse trabalho poético que ele representa através das pinturas de letra. Aqui um detalhe de um dos cartazes, essa frase equilíbrio, ele usa como um mote, né, do trabalho dele, é um eixo central, ele tem vários estilos de desenho, de lettering da palavra equilíbrio. Aqui um exemplo do processo de trabalho do Monk, nos cartazes Titia mais originais, e aí você vê que mesmo com essa estética incipiente, né, de faça você mesmo, sem ter o refinamento, você tem algumas conclusões muito interessantes, como esse C que vira A. Se você for parar para pensar que foi feito só pelo talento do cara e não pela educação dele no design, pode trazer influências interessantes. Aqui um detalhe de um dos murais do pessoal do Huhtamari. E aqui o Elliot Tupac ostentando o letreiro dele espelhado, que fica perfeito, como se fosse no sentido original. Eu conheci o trabalho do Elliot por causa desse painel em Santiago, né? O Rio Mapocho, eu ia corro todo fim de semana, eu fazia um percurso de corrida por onde eu passava. Eu falei, cara, que isso? Tem um cara genial aqui em Santiago que pinta a letra 3, 4 vezes o meu tamanho. Aí quando eu olhei e vi a assinatura Elliot Tupac, corri atrás das informações, mas ainda não consegui contato com ele. Ele é um cara muito dedicado aos projetos pessoais dele. Seria difícil, por exemplo, trazer aqui para o Brasil. A Bebel Abreu, da Mandacaru, fez contato com ele. Vamos torcer para que aconteça algum circuito de cultura visual latina em breve. E aí, desse contexto peruano e argentino que eu tive contato por causa da vida de Santiago, né, essa vida multicultural do mundo que fala espanhol, teve uma história muito interessante no Chile, que foi a história das micros amarilhas, que eram os ônibus antigos de Santiago. Eles eram organizados de maneira muito informal. Você podia ter uma microempresa que é dona de uma frota de 10 ônibus e sem nenhuma regulação da prefeitura. E esses trabalhadores, eles acabaram sistematizando as linhas de trem, não tinha um projeto de sistema de design, nem de sinalização, nem nada. Essa estética dos letreiros pintados acabou criando um estilo que foi uma iniciativa de trabalhadores que tinham no ofício da pintura de letras, tentando fazer um sistema, né, de maneira que as pessoas consigam reconhecer, mesmo sendo pessoas independentes, né, que estavam produzindo. Então, não dá para chamar de sistema, mas foi uma tentativa vernacular de sistema, quando você resume aquela tarja amarela para dizer qual que é o nome da linha e o número, aí você alterna através de uma paleta de cores bem específica, né, preto e vermelho. Alguns momentos ele bota o fundo vermelho para dar o destaque assim, de qual que é o fim do ponto de ônibus, e o exemplo do caixão ali para falar um pouco da cultura chilena, que o ñéculo é tipo um motorista de ônibus e os amigos dele estão levando para o enterro. Ao invés de colocar a bandeira do time de futebol, né, Colo-Colo, ou da Universidade do Chile, eles colocaram a placa do ônibus que ele dirigia, né, fizeram uma pintura fazendo uma homenagem. Isso fala muito sobre a cultura chilena. Em 2007, a Prefeitura de Santiago decidiu que a capital de um país não podia ser regulada através de um sistema informal, uma tentativa de sistema feito de letras pintadas. Então, eles começaram
a planejar, junto com uma iniciativa de planejamento urbano, trazer um sistema de design que facilitasse a vida das pessoas, e convidaram designers para desenvolver esse sistema e também para fazer uma família tipográfica como ferramenta para a reprodução de todas as placas na cidade. Então, essa iniciativa, um projeto de design, encerrou a vida dos letreiros vernaculares como forma de comunicação na capital de um país. E o processo dessa transição, que teve influências na vida da cidade bem profundas, documentário El Poder de la Palavra. Nesse momento que os designers percebiam que as placas das micros amarilhas iam deixar de aparecer, eles começaram a iniciativa de preservar essa estética para que a coisa não se perdesse, porque sentiam que falava de alguma forma de uma memória tipográfica deles, né, de uma memória afetiva presente ali, que merecia ser preservada. Então, a marca de sorvete Empório La Rosa convidou um dos pintores de letras para fazer a sua identidade visual. Então, eles botam a placa com a Dona Rosa e em cima, que vocês estão vendo sempre sorridente, eles convidam um pintor de letra para fechar os espelhos da sorveteria, para desenhar os menus, para inserir as informações, né, sobre o cardápio deles do lado de fora. E a coisa vai ficando um pouco mais refinada. Então, a La Tienda Nacional é uma referência assim, para você comprar produtos culturais, né, eles chamam de indústria cultural chilena. Filme chileno que a gente vê nos festivais, eles vendem DVD. Tem camisas, reproduções de pôsteres da época do Salvador Allende, você tem vinis clássicos, uma série de produtos de design, e um desses produtos são as placas de um desses letristas, que é o Zenem Vargas, que está aqui à direita. Chega um ponto do trabalho dele ser reconhecido como de tanto valor, que ele começa a participar de vernissagens, de exposições, junto com um cara tipo Carlos Cabeças, que teve seu trabalho reconhecido pela primeira vez como música, mas que hoje trabalha com literatura, tem algumas iniciativas com cinema, como se fosse o Arnaldo Antunes chileno. Eles reconhecem que o trabalho deles tem o mesmo valor, fazendo uma exposição na Fatoria de Arte Santa Rosa. E esse é o Zenem Vargas, na oficina que ele sempre trabalhou, que ele sempre pintou as letras, desde a época das micros amarilhas, que ele hoje faz como produto. Você vai... for na lojinha La Tienda Popular, eles são os representantes oficiais do Zenem, mas ele tem uma lojinha em Santiago também. Eu só consigo ter contato com o Zenem por causa da filha dele, que tem Instagram. Eu acompanho ela no Instagram, de vez em quando eu mando um abraço, aí digo que a gente está divulgando o trabalho do seu pai aqui. Então, desse primeiro cara que é escolhido como a referência para a preservação daquele estilo, você tem pessoas, agentes culturais, designers trabalhando como agentes culturais para revitalizar o estilo do letreiro e começam a criar espaços de discussão, workshops, seminários. E esse fluxo é tão interessante que acaba trazendo também o retorno de pintores de letra que estavam fora da ativa, que não souberam se reposicionar depois que cancelaram as micros amarilhas, como o Juan Cadena, que tem um trabalho tão valoroso quanto o Zenem. O Juan Cadena agora, por causa dessas iniciativas do pessoal da União Gráfica do Pacífico, né, que é um seminário internacional organizado pela Nueva Gráfica Chilena, ele não só voltou a pintar letra, como ele conseguiu abrir um escritório dele no centro de Santiago e está com página no Facebook. Vocês podem procurar lá, Juan Cadena, Rotulación. E dá uma olhada no cartaz, que a gente tem o Elliot peruano, que a gente falou, tem o Juan Cadena, que é chileno, e tem o William Gutierrez, que é um ilustrador colombiano com uma estética bem popular, né? Faz aqueles aerógrafos assim, de barraquinhas de x-tudo, ele faz painéis assim, com tigres ferozes, né? com Nossas Senhoras. Vale muito a pena vocês procurarem o site populardelurro.com para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do William Gutierrez e também de expressões populares na Colômbia. Esse processo de revitalização, alguns designers decidem, a mesma conclusão dos designers brasileiros, vamos fazer fontes, fazer arquivos de fontes inspirados nesses letreiros pintados. E aí o projeto chamado Tipografias Urbano Populares era compartilhado com download livre no site tipografia.cl. Quem trabalha com design há mais de 10 anos talvez até encontre esse backup de fontes aí em algum CD perdido, né, algum desses itens pertencentes ao século passado. E essas fontes foram muito importantes na história do design chileno, não tem outra maneira de explicar. Foi um momento onde os designers se apropriaram da estética, criaram um sistema que reproduzia essa estética e começou a gerar produtos de consumo de design, produtos visuais também, que representassem o Chile. Mas é como a gente estava conversando, né, a questão do letreiro, uma fonte inspirada em letreiro nunca vai ser um letreiro. Então, é interessante, mas sempre pode ser melhor quando é artesanal. Um exemplo do mousepad
e das plaquinhas que simulam o trabalho do Zenem e do Juan Cadena. Você vê que o primeiro momento de massificação é o consumo de design, onde as coisas ainda têm um pouco de relevância. Mas quando você segue com essa proposta, ela acaba parando no retail, no consumo de massa, com vender hambúrguer. Que é o Juan Maestro é uma rede de sanduíches. Detalhe divertido, o Chile tem uma cultura do sanduíche específica, assim, que você lê o cardápio e você não tem a menor ideia. Assim, cada estilo de hambúrguer tem um nome e você tem que se educar. E aí, para vender esse tipo de produto, usam as letras pintadas, o que talvez não seja tão interessante. Aqui o detalhe da família tipográfica TS Info, que foi desenvolvido pelo Rodrigo Ramírez e pelo Francisco Galvez. Francisco Galvez é uma referência da tipografia digital, sempre os projetos que ele postula para a Bienal costumam ser selecionados. O cara que eu tive a oportunidade de trocar ideia, ele é muito generoso assim, no compartilhamento de informação. E como esses dois designers estavam envolvidos naquele projeto Tipografias Urbano-Populares, de alguma maneira, vocês podem reparar que eles colocaram um pouco do movimento da pincelada como uma homenagem desse sistema tipográfico, na terminação arredondada das letras, que só é conseguida através do movimento do pincel, na modulação de um P, na voltinha que faz quando você sobe o G, e nos features OpenType, que servem para otimizar o desenvolvimento, a impressão de placas do sistema de sinalização. A pincelada como base e abreviatura é bem próxima do que os pintores de letra das micros amarelas faziam. Essa fonte é um objeto de estudo, porque o download dela é livre. Você pode entrar no site transantiago.cl, baixar o manual de marca, tem 7 de dingbats de sinalização, e por ser um projeto público, pode ser muito interessante para quem quiser começar no design de tipos estudando. Você pode abrir esse arquivo de fonte, ver as conclusões que o cara chegou e reproduzir no seu arquivo de fonte. Não façam nada além disso. Um exemplo aqui de como que é o letreiro pintado e o layout através de fontes inspiradas em letreiros. Aqui à esquerda, uma plaquinha do Zenem, à venda lá na Tenda Nacional. E à direita, o mousepad desenvolvido pelo pessoal do otiofortuna.cl. Então, dessa conversa toda que a gente teve, algumas conclusões que eu cheguei. Esse projeto foi quando começou a minha jornada, né, de prestar mais atenção dos letreiros pintados, que a cidade de Rio das Ostras, né, no litoral do estado do Rio, quase chegando em Macaé, minha família mora em Macaé, eu percebi que tinha um estilo de pintura de letra nas paredes para fazer publicidade que tinha alguma coisa interessante. E depois eu descobri que esse estilo tinha semelhanças em Niterói, em Macaé, no interior do estado. Se eu não fui para Petrópolis, encontrei um estilo de desenho parecido. E através do registro fotográfico desse meu primeiro projeto, muito incipiente, assim, desenvolvimento de tipografia digital, eu aprendi a reproduzir o estilo de letra, não numa parede, mas numa folha de papel, e apliquei no Fontographer, né? Esse é o momento onde o sujeito denuncia a própria idade, quando você vê o ícone do Windows 98 ali embaixo, né, do Windows Media Player. Minha primeira experiência, eu ainda não estava no mundo do Mac. E esse desenho de letra gerou a fonte Teteia, que apresentei no Tipos Latinos 2002, achei legal compartilhar com vocês, porque ela traz os mesmos atributos estéticos daquela abertura bem exagerada da palestra. Vocês percebem que só na mudança de uma paleta cromática, um desenho de letra inspirado no litoral do estado do Rio, ele tem atributos muito semelhantes com a cultura dos carteles Chicha. A conclusão inevitável que eu chego disso é que existe um estilo além do estilo, só que latino-americano. Essa frase é clássica do Robert Bringhus, que é: você estudar como funciona a tipografia, como fez o Bodoni, você vai permitir a criação das superfamílias. E foi muito interessante ver que, mesmo de um contexto que não é tipográfico, essa questão se reproduz da mesma maneira. A outra conclusão foi que essa preservação dos letreiros populares aconteceu em toda a América Latina pela consolidação do design. Em algum momento, todo mundo tinha computador em casa. Eu comprei meu primeiro computador, um Pentium 2, foi 99 ou 2000, e foi assim, porque tinha que fazer a matéria de tipografia. Pois é, alguns anos depois eu vi minha primeira palestra do Bruno Porto, mas aí não levei o espécimen lá, mas era para analisar a minha fonte. E essas redes de trabalho que
nesses anos 00, quando estavam começando essas experiências, né, com tipografia digital, elas continuam ativas, só que de forma um pouco diferente de acordo com cada país. É interessante até perceber no mapa que a produção de fontes digitais inspiradas em letreiros é um atributo bem brasileiro. Os outros países estão muito mais preocupados em fazer publicações, livros, fanzines e pessoas que oferecem os serviços de lettering. E o que é mais legal é que agora, com essa questão das redes sociais presentes na vida de todos, as pessoas estão usando o Twitter, Facebook para conectar essas redes de trabalho que antes seria um trabalho gigantesco, como, por exemplo, a União Gráfica do Pacífico, para você organizar um evento internacional. Então, uma outra conclusão é que as redes sociais têm um poder muito grande, vão muito mais além de compartilhar a foto do gatinho ou de resmungar por causa da segunda-feira. Então, se puder deixar uma mensagem, vamos usar as redes sociais para conectar pessoas que tenham afinidades com a gente. Esse mapa vai ser compartilhado depois lá na página do Facebook do Tipos Populares do Brasil e, lógico, que eu estou aberto para qualquer conversa sobre o assunto. E essas iniciativas de cada um deles, né, de cada um desses grupos de trabalho que existem na América Latina, elas se resumem numa questão básica, você ter uma abordagem antropológica de compreender de que um A pode ser desenhado de maneiras diferentes em vários países e, mesmo assim, você ter a compreensão dessa forma. Resumindo aqui, né, das artes aplicadas, vamos dizer assim, sapato, cadeira, letra A, tudo isso são parte da cultura, são parte da civilização. Cada região chegou a conclusões diferentes, e é interessante ter essa abordagem plural dessas diferentes conclusões, principalmente por causa do contexto que a gente vive hoje, vai até mais além de uma globalização. Eu acho que a questão de você ter uma conexão com outra parte do mundo de maneira quase imediata. Esse conceito é explicado através do altermodernismo, que é um conceito do Nicolas Bourdieu, que foi apresentado pela primeira vez na Trienal da Tate Gallery da Inglaterra, em 2009. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, é uma abordagem muito interessante e inclusiva sobre a produção material. Então, se a gente fala da tipografia como um sistema que é produto de um desenvolvimento tecnológico, se a gente fala do letreiro, a gente está falando mais não do tempo, mas do espaço. Tem muito mais a ver você distribuir num mapa e entender o que é aquele contexto para entender o letreiro popular. E aí, se a gente fala de geografia e de compreensões, né, dos processos geográficos como formação da cultura, a gente precisa falar do Milton Santos, que pouca gente sabe. Muitos pesquisadores que falam espanhol precisam aprender português para poder ler Milton Santos. O pesquisador, quando chega num nível de excelência daqui do campo teórico dele, ele passa para a filosofia, né? Então, o Milton Santos tem um trabalho assim, de filosofia do espaço que é importante em todo mundo. E ter a possibilidade de compartilhar toda essa história do desenho de letras, porque a gente é apaixonado por comunicação, além de trabalhar com design, a gente tem essa paixão pelo mundo das letras, provavelmente pela questão da comunicação, ter isso integrado numa Bienal de tipografia, compartilhar o microfone com pessoas que são referências do desenvolvimento do design de tipos, eu acho que é uma atitude inclusiva que todo mundo só tem a ganhar. A frase do Milton Santos acho que explica essa necessidade nossa de integração cada vez maior no cenário da educação em design, né? A força da alienação muitas vezes vem da fragilidade dos indivíduos, que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que nos une. Quanto mais a gente continuar unido e com o objetivo de compartilhar informação, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a cultura do design. Só quem tem a ganhar, além do nosso dia a dia de trabalho, é a formação de uma atividade profissional no Brasil que começa a se consolidar, que ainda tem muito trabalho e está esperando a resposta de vocês. Muitas gracias. Obrigado, Pedro. Pode tomar sua água. Enquanto vocês vão pensando em alguma coisa de perguntar, um comentário, né? A gente realmente, um pouco depois da sua abertura, que você falou que a gente tem uma referência muito europeia, né? A gente atravessa muito o Atlântico, não é de hoje, e a ideia da Tipos Latinos, na verdade, é justamente reverter isso, né? O Brasil está de costas para a América Latina, é uma grande reclamação de muitos dos designers latino-americanos que conhecem muito do nosso design, e a gente conhece tão pouco deles de uma forma
geral, né, de uma forma mais ampla. Você eventualmente consegue identificar um cara aqui, um cara ali, num país, dentro da sua área, dentro de um trabalho que você viu, mas tem um admirável mundo novo e muito próximo da gente culturalmente, né? Às vezes muito mais próximo do que as referências góticas e holandesas e asiáticas que a gente às vezes busca para isso. Abrindo para perguntas. Não sejam tímidos. Caio, não seja tímido. Honda, não sejam tímidos. Enquanto o pessoal formula, procura curiosidade aí para tirar suas dúvidas, eu participei da Bienal Tipos Latinos 2012 em Santiago, e naquela de me disponibilizar para trabalhar, assim, não, vamos fazer. Não consegui me candidatar com um projeto tipográfico, né, mais uma Bienal que eu não consigo fechar o projeto, né, quando você imprime um espécime, você olha assim, putz, está faltando contraste, vamos trabalhar um pouquinho mais, né, para a próxima. E somente de correr atrás, assim, de conhecer o máximo possível de pessoas, fui levado de uma maneira natural para o pessoal da tipografia no Chile, assim como a gente aqui no Brasil, né? É uma coisa muito feita pela vontade de disseminar, pela vontade de educar. E é muito legal você ver como que essa Bienal ela acontece de verdade em todos os países da América Latina. Uma outra dica que se eu puder dar para vocês, planejem uma viagem para 2016 para vocês conferirem a Bienal em outro país, porque é uma atividade muito rica e talvez vocês até consigam planejar essa viagem para ver o projeto tipográfico de vocês reconhecido. Pegando essa primeira dica que você já passou para eles, o que você teria como sugestão ou dica para que eles comecem? Você já deu várias, né, na palestra, inclusive algumas fontes gratuitas que eu tenho certeza que eu vou ver nos projetos integradores dos próximos 3 anos. Né? Muito obrigado, vou ficar vendo um monte de cholo aí, vai ser uma beleza. Titi Amarone, vai ser uma coisa. O que você sugere para alguém que precisa conhecer o design gráfico latino-americano? Quer dizer, que passos você deu e que passos você sugeriria, que você não deu e que você achava que poderia ter dado ainda estudando? Assim como funciona aqui no Brasil, né, você tem os sites de referência, tipo Ideia Fixa, você tem os projetos, tipo Cali, do Thiago Reginato, que é disseminação da tipografia. Você tem outros sites que também servem de referência dentro da América Latina. Esse elemento da tipografia ele é muito legal porque ele integra toda a produção de design. Mas estou pensando um site que seja uma boa referência para design latino-americano. Eu fiz muito contato através do Behance também. Eu tenho o meu perfil lá no Behance, e aí vendo projetos interessantes, você pode fazer uma busca por país, você vai fazendo a sua rede de contatos e acaba chegando a pessoas que têm um trabalho muito interessante. Tem uma informação interessante que a Universidade de Buenos Aires ela promove o ensino de pós-graduação em tipografia, e o formato da academia argentina é bem progressista, assim. Todas as pessoas que se candidatam, não existe o vestibular, né? Todas as pessoas que se candidatam para estudar na UBA, elas têm que ser recebidas. Os professores têm que se virar para distribuir e conseguir fazer. Imagino que deva ter uma peneira assim nos cursos mais concorridos, mas é uma opção muito acessível para qualquer brasileiro hoje estudar tipografia na América Latina. Uma outra vantagem que a gente tem também é a pós-graduação em tipografia, que agora tem no Senac lá em São Paulo, que é uma opção legal. Vale, de repente, um intercâmbio cultural, você começar no Brasil e depois tentar uma extensão no Chile. O Chile tem um panorama tão legal que existe uma pós-graduação de uma Type Foundry. A Latiel, o Luciano Vergara, se organizou com o pessoal da Latinotype, eles apresentaram um projeto para uma universidade com um perfil bem parecido. Isso tem a ver também com as políticas de educação do Chile, que são um pouco diferentes das nossas. Né? Eles apresentam um projeto consistente e a pós-graduação é Latinotype. Bem interessante. Em 2012, o pessoal do Chile tinha conseguido, do Ministério da Cultura chileno, verba para vir ao Brasil, para apresentar palestras, para mostrar coisas, enfim, tem esse viés, eles levam isso a sério, não apenas como educação, mas também como mercado. Né? A gente vai no Brasil procurar compradores das nossas fontes digitais. A gente tem vários brasileiros que fizeram, estão fazendo
essa pós-graduação em Buenos Aires, né? Nessa semana passada a gente teve a palestra tanto do Gustavo quanto do Rafael, que estudaram na Inglaterra e na Holanda. A Universidade de Buenos Aires ela tem se tornado uma opção, não apenas pelo custo, né, de tudo, de passagem, de viagem, e a facilidade do idioma, para alguns brasileiros de diversos estados, de São Paulo, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, que estão indo lá, desenvolvem e voltam para o Brasil para buscar alguma, enfim, se não lecionar, mas pelo menos trabalhar na área, né? O legal de ir para a UBA é ter a possibilidade desse intercâmbio cultural. As pessoas acabam trabalhando em agências locais. Todo mundo concordou que é muito difícil continuar em Buenos Aires, porque não tem trabalho, é uma coisa que a gente não imagina sobre o Brasil. A questão profissional é bem diferente. E o meu retorno para o Brasil, no comecinho desse ano, também teve a ver com isso. Assim, eu trabalhava numa agência lá que estava começando a perder clientes, e eu falei, putz, estou morando no exterior aqui, tanta coisa legal acontecendo no Brasil, é melhor voltar e participar desse fluxo de educação como esse nosso bate-papo de hoje. Uma das coisas que a gente está buscando fazer aqui no IESB é uma internacionalização da instituição, e a gente está, nesse momento, conversando com duas instituições, uma universidade, a Manchester School of Art, na Inglaterra, e a outra, o Instituto de Diseño Darias, do Juan Carlos Darias, em Caracas, na Venezuela, que é o coordenador da Tipos Latinos na Venezuela. A gente está começando a criar uma parceria, a gente está buscando iniciar uma parceria na qual permitam os estudantes daqui irem para lá, passar 3 meses, fazer um curso, enfim, e vice-versa, estudantes e professores, quer dizer, para aproximar esse intercâmbio, né? Caracas tem um museu de design sensacional, com 3 andares, é uma coisa que a gente não imagina, porque não tem um museu desses no Brasil, seja em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Lá você tem uma cultura muito próxima, né, da nossa, assim como o peruano é muito próximo do brasileiro nesse trato, né, também tem isso. Assim, Manchester School of Design é apenas Peter Saville, né? Exatamente. Só isso. Exatamente. Né? O designer do selo Factory, que fez a identidade visual do Joy Division, do New Order. Durante a especialização dele em tipografia, ele desenvolveu estilos tipográficos das famílias históricas, só isso. O Peter Saville, ele é professor convidado, né? Ele é visiting professor de lá, e quem é o pró-reitor é o David Crow, que trabalhou com ele. O David Crow, então, veio aqui, conheceu o IESB, visitou, veio na Tipos Latinos, então parece que está tudo bem encaminhado. Caio, você tem uma pergunta, não tem? De todos esses países que você comentou sobre a América Latina, eu queria saber qual você falaria que é o mais importante, entre aspas, assim, para ser visitado, um que você acha que não poderia faltar para um bom designer tipográfico ir? Com relação à cultura tipográfica, você tem 2 centros, Argentina e México. Você tem o Chile também, mas, vamos dizer assim, Argentina e México tem mais quilometragem, talvez, né? Tem mais quilômetros rodados, né? Você ter aula com o Rubem Fontana, né? A possibilidade de ter aula com ele em Buenos Aires é uma coisa muito interessante. Agora, a minha experiência em Santiago foi legal porque eu não conhecia a Argentina, não conhecia o Peru, mas por ser uma cidade cosmopolita, no termo literal de integração de cidades, né? Pessoas que vieram de outras grandes cidades vivendo no mesmo espaço urbano, eu pude analisar todas essas questões e entrar em contato com a produção de design desses países. Então, Santiago do Chile, como integração latino-americana, para você conhecer um pouquinho de cada país, vale a pena para trabalhar. A visita você fica mais por conta das paisagens chilenas, que é uma coisa de maluco, né? Mas eu sou suspeito porque eu tenho um interesse natural pelas questões da América Latina, porque a minha família é da Espanha, então essa viagem também foi uma busca pessoal de outras questões, acabei entendendo muito mais sobre a minha família e, mais importante, descobri que eu sou brasileiro. Que a gente tem esse conceito assim, quando a família é europeia, não, porque eu vou torcer para a Alemanha, não, eu como aqui a minha massa, né? Mas não, os valores brasileiros estão muito mais presentes na minha vida. Acho que é isso, polo de design, polo de tipografia, né? México e Argentina.
Se você for trabalhar em Santiago, você vai ter uma amostra de toda a América Latina, você vai em festas de bandas de toda a América Latina, como eu estou querendo planejar de voltar agora em novembro para ver bandas da Colômbia, bandas da Argentina, inclusive Gustavo Cerati, não sei se vocês já ouviram falar. Gustavo Cerati é um cara muito presente assim, no que as pessoas imaginam da vida de Brasília, porque aquela música ligeira lá do Capital Inicial, ele é o Smells Like Teen Spirit do mundo que fala espanhol. E muitas pessoas aqui no Brasil pensam que é só mais uma música do Capital Inicial. Aí quando eu falo Gustavo, essa era a melhor maneira de explicar como que o Brasil é alheio à cultura que fala espanhol. Eu explicava para eles que no Brasil pouquíssimas pessoas sabem quem é Gustavo Cerati. Quem sabe quem é Gustavo Cerati? É ela ali, uma pessoa. Quando fala só de estéreo, as pessoas até entendem melhor, e aí quando ouvem a música do Capital Inicial, aquele amor, a sua maneira. Aí lembram, mas não tem a vivência. Então, assim, a gente nem tem ideia de que você tem 20 países em luto porque o cara faleceu essa semana. Ficou em coma durante 4 anos, essa vida de rock and roll é complicado, né? Esse envolvimento de brasileiros com tipografia, ela não é tão forte, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, não é tão forte quanto na Europa. Eu fui fazer um trabalho de PI no semestre passado e eu pesquisei sobre um tipógrafo brasileiro e eu vi que muitos deles vão para fora e ficam lá, não voltam. O que você acha assim, que falta de incentivo até, ou então assim, que possa haver de estudo ou de investimento para que possa ter essa cultura brasileira mais forte? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o design é uma atividade recente. O design consolidado, como a gente conhece, é uma invenção ali entre a década de 50 e de 60. Para isso virar um sistema de ensino que chegue a todos os lugares do planeta, que inclusive não chegaram na China, né? Você teve o Bruno e o Billy como pessoas que estavam ensinando os cidadãos pela primeira vez a usar o alfabeto ocidental. A gente pensa que assim, o design tem um projeto de tornar o mundo mais fácil, esse é o nosso dia a dia profissional, mas a coisa não é tão simples assim. Quando a gente fala de tipografia, então, que é o design de tipos, que em algum momento foi uma tecnologia de impressão, você tinha que trazer uma máquina para poder imprimir, né, e esse é o conceito de tipografia. Por a gente ser na América Latina, a gente está sempre correndo atrás, desde que o design se consolidou como profissão. Agora, imagino que você deva ter pesquisado bastante, mas eu posso trazer para você a informação de que tem muitos designers de tipos brasileiros vivendo no Brasil. Eles acabam indo estudar e muitos deles não só voltaram, como se consolidaram, seja no mercado, seja na educação, seja com empresas globais de design. Então, eu tenho certeza que isso só existe hoje, 2014, porque os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, teve um movimento da educação em design através da tipografia. A Bienal de Tipografia Tipos Latinos é um ponto de contato de todo esse cenário, mas a gente tem diversas outras iniciativas através dos R-Designs, dos N-Designs. O Henrique Nardi é um bandeirante do ensino tipográfico, já desbravou o Brasil, criou um projeto que hoje anda por si só, e não é só pela paixão do universo das letras, é porque a gente entende a cultura tipográfica, que não necessariamente é desenvolver fontes, não é desenvolver design de tipos, e sim saber bem a tipografia. É o melhor caminho para a gente ter uma base sólida ao cenário do design no Brasil. E a consequência natural desse projeto é você ter... Eu, de cabeça, estou pensando pelo menos 20 designers de tipos ativos no Brasil hoje. Provavelmente esses 20 estão expondo aqui. Só uma pergunta. Quem aqui licencia fontes, compra fontes? Vitor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Célia, 8, 9. Né? Então, talvez seja um pouco da resposta. Né? Porque 9 pessoas compram fontes. O que a gente precisa para manter mais designers brasileiros, type designers brasileiros atuantes? Deixa eu passar para a última pergunta do Vitor aqui. Boa noite. É uma pergunta complicada para quem tem tanta carga cultural. Tipografia, por onde começar? Eu quero ser tipógrafo, por exemplo.
onde eu devo começar, onde eu vou procurar o meu ponto de partida, entende? Bom, eu posso falar por mim. Em 2000, eu estudei pela primeira vez tipografia na universidade com a Suzana Valadares. Ela era uma designer muito importante no Rio e ela era muito dedicada à educação, se aposentou e eu tive o privilégio de ter a matéria de tipografia com ela. A primeira lição que ela passava para a gente eu quero que vocês apaguem todas as fontes do computador de vocês. E a segunda, agora eu vou passar o segundo exercício, agora que vocês apagaram. Vocês só vão poder instalar 4 fontes. Garamond, Bodoni, Helvética e Clarendon. Se não estiverem licenciadas, corram atrás de referentes, né, do estilo histórico, mas eu quero que vocês trabalhem só com esse espectro para aprenderem como que a tipografia funciona através do estilo tipográfico, representado ali pela nossa linha do tempo. A letra da Garamond, ela foi uma conclusão muito sofisticada do processo de impressão ali de final da década do século XV. Teve a criação das serifas lá naquela época. Essa forma foi se depurando até você chegar na essência da Bodoni, até você passar pela Clarendon, que na verdade é uma modulação dos eixos horizontais, do traço, dessa essência da forma da Bodoni, até passar na Helvética, que você tem a depuração máxima da forma. Esse raciocínio explica a criação das superfamílias tipográficas. É você ter o projeto pioneiro, por exemplo, da Dessange, que começou como uma tipografia de desenho humanista e chegou até uma slab serif, chegou até um referente para livros mesmo, né, de serifa mais de impressão do século XV. Tem um livro do Harriet Nurses, se chama O Traço. Esse livro foi publicado em português há pouco tempo atrás e é o primeiro passo para quem quer trabalhar com design de tipos. Ele tem uma teoria da história da escrita, onde você entende que todas as conclusões que os tipógrafos chegaram são bem semelhantes à forma como os alfabetos foram desenvolvidos através do traço da escrita. Acho que esse é o primeiro passo. A gente tem o privilégio de, aqui no Brasil, ter workshops de tipografia digital constantes. É só procurar saber. O que eu posso passar como referência que eu já fiz é o Typeflow do Edwilson Coan, nosso querido homem Mr. Do Type, uma máquina de fazer tipografias de qualidade. Então, agora se prepara, porque é hardcore. É gostar de ficar muito tempo na frente da tela do computador. Para fazer bem, o ideal é só fazer isso e se habituar de que o design pode ser resumido através do branco no fundo preto e do preto no fundo branco. É um desafio para poucos. Eu, em algum momento, decidi ficar mais na área das letras desenhadas. E com degradê de silk, Titia. Eu vou fechando por aqui. A Célia tem uma pergunta. É impossível não dar o microfone para ela. Como não? Queria agradecer os professores presentes também. Para mim é um privilégio, né, poder ter esse bate-papo com vocês. Oi, assim, boa noite a todos. Bom, eu tenho uma questão um pouco mais polêmica, digamos assim. Eu gostaria de saber um pouco a sua opinião, uma vez que eu tenho visto muito essa coisa dos criadores de fontes e tudo, e essa apropriação, né, no caso, no sentido como você colocou, inclusive, assim, que eu achei bastante pertinente o seu trabalho, de buscar compreender a cultura, e foi realmente fabulosa a sua contribuição, assim, para a gente também, né? Estou aqui como privilégio, muito obrigado. Estudante. Só tô retribuindo tudo que outros personagens do circuito cultural do design fizeram um dia por mim. Sensacional, realmente sensacional, assim, a sua abordagem fabulosa. Eu acho que a gente consegue compreender exatamente em tudo que você colocou, a essência da cultura de cada país, né? E assim mesmo... desculpe. E assim como Christian Cruz, que fez um trabalho fabuloso com brasileiros, assim, então eu reconheço nesse tipo de trabalho a importância dele, assim, de compreender exatamente a essência de cada país e tudo, e entender como a forma, né, vai representar isso, principalmente num trabalho de vocês, né, como criadores de uma fonte tipográfica. Mas eu tenho visto assim uns excessos, né, e eu tenho me preocupado, né? Então, assim, e o que exatamente quer dizer isso? Que essa semana, assim, eu recebi assim, algumas postagens em relação a uma das experiências que está sendo feito
na Espanha, que provavelmente você tem conhecimento, de um grupo de pessoas que estão trabalhando em cima da tipografia, quer dizer, na realidade, da caligrafia de pessoas de rua, né? Então, quer dizer, eles, inclusive, colocaram, dizendo que, claro, tem toda uma assistência para essas pessoas de rua, e etc. e tal, e que já tinham um número de quase 1.500 pessoas, quer dizer, aí produzindo fontes em cima dessa, quer dizer, na realidade, dessa, né, dessa escritura, digamos assim, né, dessas pessoas, inclusive depois, como você colocou, né, como isso depois ele está sendo reproduzido, inclusive em embalagens e etc. e tal. E aí o que eu te pergunto é exatamente isso, assim, como você vê isso e quão legítimo você acha esse tipo de situação, uma vez que não se coloca a cultura propriamente, mas principalmente uma relação dessa discriminação ou dessa diferença social, né? Falando de design, de atributos estéticos, eu acho que esse projeto, inclusive, ele está assim, um pouco... Ele não está bem posicionado com o nosso período histórico, assim, do contexto do design. Eu acho que tinha algum valor quando o Christian Cruz fez a Brasileiro como um projeto totalmente experimental, que foi um espelho para o designer brasileiro se olhar, principalmente, não necessariamente as pessoas que leem uma publicidade, mas o designer brasileiro olhar e pensar: é isso que a gente quer representar através do design? É isso que a gente acredita que é valoroso para o design de tipos? Então, os projetos tipográficos no Brasil começaram com projetos experimentais que têm todo o seu valor, eu acredito. Mas esse projeto que eu ouvi falar, Homeless Fontes, eu achei um projeto muito delicado. Ele envolve questões delicadas, porque ele é um projeto que também é um produto. Eles vendem lá a questão de você dar uma assistência social através do financiamento de um projeto tipográfico, que, na verdade, é a geração de um arquivo de fonte, da letra de uma pessoa sem teto. Eu acho que está fora do contexto do design como ele é hoje. Eu acho que as pessoas já chegaram até o fim dessa questão. O Christian Cruz, quando fez a Brasileiro, ele resumiu a questão. Não tem como avançar além disso. Eu acredito que, para trazer atributos populares, vernaculares, muito mais interessante quando a gente tem o meio termo do espaço urbano, que você vai... Por exemplo, um exemplo básico, o aeroporto do sistema de sinalização, que é o design mais sofisticado possível, e aí imagina que essa mancha urbana ela vai se esmaecendo até chegar lá na outra ponta da placa escrita errado, com o S invertido. Quando o design vai se esmaecendo, porque, por exemplo, eu acredito pelo menos, na periferia das grandes cidades, não é um mau design através da produção de impressos ou da criação através do dono do processo de impressão. Isso não é design. Isso é somente você atender uma demanda daquela região ali. Quando você vai fazendo esse gradiente nessa mancha gráfica, tem conclusões ali no meio que são interessantes, que é quando as pessoas precisavam comunicar, mesmo sem ter, não só a presença do designer, mas sem ter o design em si. Entendeu? Então, essa extremidade da placa com S invertido, eu acho que a questão já foi resumida. Então, o projeto Homeless Fontes, pensando no design como um processo de formação da cultura, ele não acrescenta em nada. Quando você chega nesse meio termo, aí você tem algumas coisas que são valorosas porque foram conclusões coletivas que falam daquela região. Eu acho muito mais interessante um designer de tipos fazer fontes interessantes e dedicar 50% da venda deles para a instituição de caridade, por exemplo. Isso seria uma atitude muito mais lucrativa, inclusive, para a instituição de apoio social. Obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos vocês. Bom, encerrando então a 6ª Bienal latino-americana, de tipografia latino-americana, Tipos Latinos 2014 aqui em Brasília. Como eu falei antes, o plano dela é daqui ir para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e, eventualmente, a própria Universidade de Manchester, né, a Escola de Artes de Manchester. Fechando ainda, tinha um último recado. O Delano Rodrigues, que deu palestra no início da semana, está aqui presente e trouxe a pedidos alguns dos seus exemplares do seu livro Naming, né, o nome da marca, que alguns alunos ficaram interessados em adquirir e tal. Então,
estão com ele ali. Aqueles que já adquiriram, eu sei que já trouxeram, que estão aí, se quiserem que ele assine, porque vai valer mais no eBay quando vocês passarem adiante, né? Fiquem à vontade. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, alunos, ex-alunos, professores, profissionais de Brasília, do Distrito Federal, e ao Pedro Moura. Muito obrigado. Boa noite.